neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Deus é amor. Se fostes comprados, se sois sempre gratos, jamais sereis tristes. Deus é amor. Se fostes errados, por algo enganados, sereis levantados. Deus é amor. Se crerdes em Cristo de coração, a paz e o gozo vos alcançarão, sempre guiados e bem amparados, guardai-vos unidos. Deus é amor. Se fostes comprados, se sois sempre gratos, jamais sereis tristes. Deus é amor. Se fostes errados, por algo enganados, sereis levantados. Deus é amor. Se crerdes em Cristo de coração, a paz e o gozo vos alcançarão, sempre guiados e bem amparados, guardai-vos unidos. Deus é amor. Um forasteiro sou aqui no mundo, vivendo os dias a lutar em vão. Sem esperança procurei ter paz, e tudo foi fracasso e ilusão. Mas houve um dia em que... Diga: Senhor,
Não permitas que eu tenha raiz de amargura em minha vida. Os ácidos venenosos da malícia, ciúme e ódio, em realidade tirarão o Espírito Santo de você. O amante Salvador. E agora clara se tornou. Alimentar raiz de amargura no seu coração é fazer o pior mal para você mesmo. Eu alcancei vitória e esperança, e hoje em Cristo sinto-me feliz. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar do seu amor. Um genuíno cristão não necessita de nenhuma amargura, porque tão somente pode comer o alimento de Deus. E não necessita amargura para dissolver isso. Toma amor para dissolver o alimento. A amargura rejeita a palavra, porém o amor a recebe. Sendo que não tem fel, não pode comer nada mal. Assim acontece com a pomba. Ela não tem fel, por isso não pode comer carniça, coisas que um urubu, um abutre come. Ela só pode comer sementes, cereais, porque ela não tem fel, e se o fizesse, aquilo a mataria. Assim é com o cristão. Se ele alimenta o seu coração com amargura, ele vem a morrer espiritualmente. Qual o mal justificaria para o crente aninhar no seu coração o ódio, a raiz de amargura? Nenhum deles. A Bíblia é repleta de exemplos sobre isto, tanto num sentido como no outro. Agora, o importante é que não há perigo nenhum de uma pomba que não tem fel se alimentar das coisas que exigiriam o fel, e porquanto a mataria. Não há este perigo. Ela não come e jamais comerá. Ela não tem apetite para isso. E assim é com o genuíno cristão. Sabia você que é um genuíno cristão, Deus não lhe imputa pecado? Davi disse: bem-aventurado é o homem a quem Deus não lhe imputa pecado. Quando você tem sido lavado no sangue do Cordeiro, é claro, não por manufatura de um crente, porém realmente no sangue do Cordeiro, não numa religião, não um legalismo religioso, mas uma revelação no sangue do Cordeiro. Então Deus não imputa pecado
algum que você tenha cometido. Por isso, o plano da salvação é diferente do plano dos homens religiosos, não imputando o pecado que você já cometeu, tendo a sua alma lavada no sangue do Cordeiro. Deus não te manda para um suposto purgatório e nem tampouco te passa por um suposto processo de reencarnação. Deus disse para o ladrão arrependido: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Então Deus não imputa pecado a você, nada que haja feito. Note o tempo do verbo, que haja feito, porque você está sob o sangue e ele não o vê. Há um sacrifício de sangue e a única forma em que ele pode ver você é da forma que viu a você antes da fundação do mundo, quando ele pôs seu nome no livro da vida do Cordeiro. Isso é o único que ele pode olhar, porque você tem sido redimido de tudo que você tem feito. Você tem sido lavado no sangue do Cordeiro. Portanto, não há fel em você. Não há atos sujos em vocês que têm sido lavados no sangue do Cordeiro. E Deus não pode imputar-lhes pecado depois que vocês têm uma oferta pelo pecado esperando ali. Agora, isto não se refere somente a você, mas a todos quantos têm se arrependido, sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E mais do que isso, tem recebido o dom do Espírito Santo, que é a fé genuína na palavra da hora, na mensagem do dia. O dom do Espírito Santo, a dádiva, quer dizer, o dom de Deus, a dádiva inefável, é o Espírito Santo. Não é um dom do Espírito Santo, um dom carismático, mas é o Espírito Santo como o dom de Deus, a dádiva inefável, o dom perfeito, que por sua vez gera uma fé genuína na mensagem do dia, na palavra revelada. Isso é que é o batismo do Espírito Santo. E uma das identificações perfeitas que você tem o Espírito Santo é que seu coração não consegue guardar raiz de amargura, ódio. Talvez você tenha que se separar de alguém, como Abraão teve que se separar de Ló, mas depois mostrou que não tinha nenhuma raiz de amargura a ponto de lutar por ele, arriscar até sua vida por ele. Isso mostrou que não havia raiz de amargura. A separação era por causa mesmo da qualidade de espírito, e ali também se tratava de tipo. E um tipo na Bíblia, um homem na Bíblia, no Velho Testamento, não é um tipo de outro homem no Novo Testamento. Toma-se, aplica-se. Mas Abraão representa um sistema, Ló representa outro sistema. Enoque representa um sistema, Sansão representa um sistema, não um homem. Ele representa a noiva. Por isso o profeta disse: oxalá as denominações hoje, todas as igrejas, estivessem na condição de Sansão. Representa um sistema. Então você não pode tomar a Davi como um tipo seu, individual. Nenhum pregador, nenhum líder pode fazer isso. Mas porque Davi representa um sistema, ele representa a Cristo.
E Cristo tem um corpo de muitos membros, por isso Davi tinha muitas mulheres, 500 mulheres. Ele estava representando um sistema, é um tipo de um sistema. Agora você vê que um dos sinais perfeitos de que você tem o Espírito Santo é que você não consegue guardar raiz de amargura, ódio. Às vezes tem que se evitar até as más companhias. Tem que se separar de determinados espíritos. Porque diga com quem tu andas, que eu sei quem tu és. Isto é verdade, mas não por ódio. O exemplo de Abraão e Ló, para mim, foi perfeito nesse instante. Eles se separaram, mas não houve raiz de amargura no coração de Abraão, que por sua vez é um tipo da noiva. É claro que essa característica acompanha o dom inefável de Deus, que é a fé genuína na mensagem do dia. Porque há muita gente no mundo, ateu, pagão, que não guarda ódio, não guarda raiz de amargura. Há muita gente da ciência cristã, mas eles não têm, de fato, o dom do Espírito Santo, que é a fé genuína na mensagem do dia, no mensageiro e na mensagem. Agora, esta declaração que o profeta faz, que a nenhum cristão Deus imputa pecado, dá liberdade para fazer o que queira? Não. Isto não. Porém, quando um homem pode ver claramente o que Jesus tem feito por ele e volta atrás e fazer algo contrário a ele, demonstra que ele nunca recebeu a Cristo. E a raiz de amargura, nesse caso, não é somente o ódio contra terceiro. A raiz do babaçu, que é difícil de se combater, ficou ali, quer dizer, a raiz do pecado. Esta raiz forma uma árvore genealógica. Uma árvore é a natureza, é a procedência. A procedência é pecaminosa. Por isso não importa o quanto você lave e perfume um porco. Todas as vezes que ele tiver uma brecha, ele volta à lama. E é próprio e característico do cão lançar o seu vômito aqui e depois voltar para engoli-lo novamente. Isto quer dizer que ele nunca mudou sua natureza. A raiz ficou ali. O profeta mostra isto de uma maneira muito clara e simples. De uma maneira que ninguém precisa interrogar. Ninguém precisa duvidar acerca do verdadeiro posicionamento de um verdadeiro pregador, de um verdadeiro líder a respeito do pecado, em todos os seus aspectos, em todos os seus atributos. O homem que tem o Espírito Santo de Deus não tenta de forma alguma torcer a palavra de Deus e fazê-la enquadrar em circunstâncias pessoais. De forma alguma, ele nunca o fará. Embora ele esteja sofrendo circunstâncias pessoais, ele nunca fará isto. Você jamais tentará torcer a palavra de Deus e muito menos buscar doutrinas que tente facilitar de uma maneira enganosa. Porque depois quantos milhões e milhões de almas vão ser decepcionadas porque creram que ainda havia um purgatório, uma chance depois da morte. Havia intercessão pelas almas. Quantos vão ser decepcionados no juízo final, porque creram que
tinham que pecar, tinham que viver daquela maneira, cumprindo destino para depois se reencarnar. Estes que ensinam isto pagarão muito caro. Mas isso não é o pior. Isso não é o que mais engana. O que mais engana é aquele que prega a mensagem de uma maneira torcida, tanto para a esquerda como para a direita. Porque ele só é verdadeiro se ele conseguir um centro. E este centro não é por si mesmo. Este centro obtido é o próprio Deus que coloca a pessoa ali. Através até mesmo de dificuldades, de lutas, de experiências amargas, de sofrimento, de pancadas ou de quaisquer outras coisas que Deus possa usar, endereçando, é claro, aplicando a seus filhos para o bem. Então, ouvintes, mais do que nunca, nós podemos confiar que se de fato Deus tem tirado de nós, dissipado de nós, toda raiz de amargura, toda raiz de pecado, então, mesmo na consciência, nos sentidos humanos, Davi, no Salmo 51, via o seu pecado sempre diante de si. Mas ele nunca tinha perdido a sua salvação, porquanto ele orara dizendo: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Aqui está a nossa conclusão, que de fato um coração que veio de Deus, uma alma que procede do Senhor, não tem nenhuma raiz de amargura. Aquilo faria uma coisa híbrida. Aquilo faz uma mistura de limão com laranja, ou qualquer outra coisa assim. Mas esta árvore da vida, ela é genuína. Ela é original. Ela não tem natureza para ser hibridada. É como a mostarda. E aquele que tem fé como grão de mostarda, que não pode ser hibridada, então remove montanhas de pecados, de dificuldades, de enfermidades, do poder do inimigo. E toma esta bênção para você. Se seu fardo é pesado, lembre-se, Deus dá maior graça. Se o fardo é pesado, Deus dá maior graça, maior fortaleza, se é grande o labor. Se a prova é mais dura, maior o consolo. Mais quentes as chamas, mais perto o Senhor. E Jesus Cristo disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Deus te abençoe agora, com esta mensagem de graça, de convicção da revelação, da predestinação, da eleição. Deus te cure, Deus te dê a bênção que você crê agora, está recebendo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se o fardo é pesado, Deus dá maior graça, maior fortaleza, se é grande o labor. Se a prova é mais dura, maior o consolo.
mais quentes as chamas, mais perto, Senhor. Amor sem limites, poder sem fronteiras e graça infinita e inefável tem Deus. E desses tesouros guardados em Cristo, dá sempre a todos os seus. E quando os recursos em nós se esgotarem e a força faltar-nos pra mais suportar, as fontes eternas da graça divina terão começado somente a jorrar. Amor sem limites, poder sem fronteiras e graça infinita e inefável tem Deus. E desses tesouros guardados em Cristo, dá sempre a todos os seus.